Como conseguir se divorciar de uma vez por todas do seu marido estrangeiro? Todos sabem que quando você é brasileiro ou brasileira e se casa com um estrangeiro, seja no Brasil ou até mesmo no exterior, se futuramente vocês se divorciarem em outro país, essa decisão desse divórcio não tem validade no Brasil. Então, por isso, caso você queira que aquele divórcio que foi feito lá no país onde você se divorciou, produza efeitos jurídicos no Brasil, é necessário procurar um advogado especialista em direito internacional de família e entrar com uma ação aqui no Brasil para dar validação no divórcio estrangeiro. E essa ação vai ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça, um processo judicial, caso você tenha tido filhos, ou tem também patrimônio que foi partilhado lá fora, necessariamente vai ter que ser pelo judiciário, pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O advogado vai entrar com um processo chamado homologação de decisão estrangeira e esse processo vai durar alguns meses até sair a decisão. Mas para isso, é necessário que você tenha contato com seu ex-marido ou ao menos tenha o endereço onde ele está residindo, porque é necessário que ele tome ciência que também você está querendo validar aquele divórcio no Brasil. Ele tem que anuir com esse divórcio no Brasil também, ou então ele vai ter que ser citado lá no endereço dele para ele ficar sabendo, ele ter ciência que tem esse processo aqui no Brasil para validar o divórcio de vocês que foi feito lá fora. Nesse caso, quando tem que citar ele no endereço dele, o processo costuma ser mais demorado. Então, o ideal é que você entre em contato com o seu ex-cônjuge para que ele assine o documento para o seu advogado, para que seu advogado entre com esse processo e solucione tudo de forma mais rápida. E numa situação em que você não teve filhos, não teve patrimônio, não tratou de nada, foi simplesmente o divórcio puro e simples, aí esse processo vai ser administrativo, vai ser um processo que se entra no cartório e, como é via cartório, ele vai demorar menos, ele vai concluir em semanas em vez de meses. Mas ainda assim, o seu ex-cônjuge também ele tem que estar ciente para assinar o documento, para a validação para ser feito aqui em cartório. Tudo bem? O divórcio puro e simples, então, é esse que não tem filhos, que não tem patrimônio, não tem nada. E muitas pessoas chegam e me perguntam, doutora, mas por que eu tenho que validar no Brasil? Você vai ter que validar no Brasil porque esse divórcio feito no exterior, ele não tem validade jurídica no Brasil. Então, para todos os efeitos, você não está divorciada no Brasil. Aí a pessoa me pergunta, mas eu não casei no Brasil, eu só casei lá fora e divorciei lá fora, então no Brasil não tem nada regulamentado. Mas ainda assim, você que é brasileiro, você que ainda tem passaporte brasileiro, você que tem aqui no Brasil patrimônio ou tenha pais, familiares que poderão deixar alguma herança para você, você vai ter que regularizar no Brasil tanto o seu casamento quanto o seu divórcio para que você possa receber esses bens fruto de inventário, você possa também regularizar a sua documentação, renovar o seu passaporte e todas essas coisas da vida civil que é necessário para a gente atualizar o nosso estado civil atual. Inclusive, caso a pessoa vá se casar novamente, muitas vezes, para casar de novo, eles vão pedir também a atualização de toda a sua documentação. Se você tiver sido casado, eles vão pedir os documentos do seu divórcio anterior para ser feito um novo casamento. Então, mais tarde, em algum momento da sua vida, você vai precisar colocar tudo o que aconteceu lá fora, válido também no Brasil, tá? Então, pode demorar 10, 20, 30 anos, mas em algum momento você vai ter que regularizar a sua situação também no Brasil. Transcrever aquele casamento estrangeiro e também validar, homologar esse divórcio estrangeiro. Então, a maneira ideal para você resolver isso seria procurar um advogado especializado e entrar com esse divórcio o quanto antes, porque não esperar uma situação em que você tem que renovar seu passaporte para procurar um advogado, porque, como eu falei, esse processo pode demorar muitos meses ou até anos se você não souber o paradeiro do seu ex-marido. Então, numa situação em que você está precisando de urgência,
você não vai conseguir validar tudo rápido no Brasil. Se você tiver numa situação de urgência, você vai ter um grande problema, porque demora meses ou anos. Então, o ideal é você não deixar para uma situação de emergência. O ideal é que você, tão logo, já regularize tudo lá fora, já pense em regularizar também no seu país de origem, para não ficar tudo organizado e você não ser pego no futuro com nenhuma emergência, urgência. E então, é uma maneira de você se precaver, se prevenir e já deixar tudo pronto, organizado e planejado, né? Nada melhor do que você planejar também, planejamento patrimonial, planejamento sucessório, e evitar desgastes futuros, evitar problemas futuros e você ficar realmente, literalmente na mão. Então, você vai procurar esse advogado especializado que vai te orientar, vai te ajudar com tudo, e quanto a isso você não vai ter nenhuma dificuldade. A documentação necessária para validar no Brasil, o advogado vai lhe passar conforme a legislação atualizada, que ela pode modificar, mas atualmente, basicamente, o que é necessário é o inteiro teor da sua sentença de divórcio, o comprovante que o seu divórcio foi arquivado, que ele está concluído, arquivado, não cabe mais recurso, que tem um nome de trânsito e julgado. E, além disso, você vai assinar a procuração para o seu advogado e o companheiro, o ex-cônjuge, também vai assinar. Com essa documentação, vai ser traduzido por um tradutor juramentado brasileiro, que tem que ser tradutor juramentado brasileiro, a exigência, e assim poderá entrar com esse processo de homologação de divórcio estrangeiro aqui no Brasil, seja a via judicial pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja via cartório, o procedimento administrativo via cartório. Então, para isso, a documentação, em regra, é essa, mas há peculiaridades. Então, o advogado vai passar mais detalhes, vai encaminhar esses arquivos também para o seu e-mail, para te passar toda a orientação a respeito do processo. E tem uma certa formalidade, né? Então, tem que escrever uma petição, tem que pedir a homologação, tem que apresentar a documentação correta, traduzida, e tudo isso vai ser avaliado e eles vão, só ao final de toda essa conferência, é que eles vão dar uma decisão homologatória. E aí, saindo uma carta de sentença, homologou no Brasil, aí tem um outro passo, que o outro passo é averbar esse divórcio que foi homologado na sua certidão de casamento. Tem que averbar. Então, é um segundo passo, o segundo procedimento, que é a averbação do divórcio na certidão de casamento. Caso esse casamento não tenha sido no Brasil, aí é necessário fazer um procedimento que chama transcrição de divórcio estrangeiro, vai ser feito no cartório, são termos técnicos, mas basicamente o advogado vai pegar a sua certidão de casamento estrangeira e vai levar no cartório para dar validade no Brasil. Vai ser feito um casamento brasileiro e aí depois vai ser averbado esse divórcio na sua certidão, e aí vamos pedir uma segunda via de uma certidão brasileira com o divórcio averbado e vamos encaminhar esse documento para o cliente. E aí está tudo regularizado no Brasil, tudo validado no Brasil, e não terá que se preocupar com mais nada. Então, para qualquer dúvida, você está passando por um processo desse de divórcio, pretende se divorciar, entre em contato aqui conosco, mande uma mensagem, manda o WhatsApp aqui nesses links aqui abaixo, que nós vamos poder te ajudar com toda providência para você divorciar de uma vez por todas do seu marido estrangeiro.